Nós vamos, essa noite, meditar na carta aos Romanos, capítulo 5, versículos 12 ao 21. Carta aos Romanos, capítulo 5, versículos 12 ao 21. Amém? Com o seguinte tema: morte e graça. Amém? Morte e graça. A palavra de Deus diz assim: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também passou a morte a todos os homens, por isso todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito, como a ofensa. Porque, se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa. Na verdade, para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para justificação. Porque, se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que receberam a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque, como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei, que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém? Então, aqui essa noite nós vamos compartilhar de uma das mais importantes, doutrina do Evangelho, a respeito da queda e também da justificação. E aqui, o apóstolo Paulo, a partir do versículo 12, ao qual nós começamos a leitura, ele vai fazer uma comparação entre o primeiro homem, Adão, e o segundo homem, Jesus. Adão, através da sua desobediência, através dele ter errado o alvo, lá no princípio, ele trouxe à humanidade uma condenação. E essa condenação atinge toda a raça humana. E Jesus, através do seu perdão e através da sua graça, ele trouxe a nós a justificação. Então, quando Paulo está escrevendo aqui para a igreja de Roma, ele está percebendo alguns problemas que estão acontecendo entre os gentios, que é a questão de idolatria, politeísmo, e está fora do alvo, estão em pecado. Escrevendo para os judeus que conheciam, mas também não obedeciam essa lei. Então,
através da vida de Adão, vem a condenação. Através da vida de Cristo, vem a redenção. Através da vida de Adão, da desobediência de Adão, a humanidade, ela cai, ela se torna uma humanidade caída. Através do sacrifício de Cristo, agora é formada, agora existe uma nova humanidade. Uma humanidade com o caráter justificado pelo Senhor. Adão, ele pecou, ele desobedeceu. Cristo, ele foi obediente até a morte e morte de cruz, e trouxe para nós vida e vida em abundância. Em Adão, todos nós nos tornamos pecadores, mas através da morte de Cristo, todos nós, muitos de nós, fomos justificados. Amém? Então, tanto Jesus quanto Adão, tanto Adão quanto Jesus, eles nos mostram que cada um, né, representa portas de dois mundos completamente distintos. Apresenta para nós um mundo, né, que foi condenado pelo pecado, e em Jesus um mundo liberto pelo pecado. Em Jesus e também Adão, nós vamos encontrar dois tipos de pessoas. Aquelas que estão condenadas em Adão e aquelas que estão justificadas em Cristo. Então, eu quero dar uma notícia para você aqui essa noite, e uma notícia bastante importante. Nós temos pessoas aqui presentes, nós temos amigos, nós temos parentes, que ainda estão em Adão, ainda estão condenados, que ainda não receberam a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Permanecem ainda no pecado. E temos, né, a alegria também de compartilhar que temos pessoas no nosso meio, amém, que já estão justificadas pelo sangue de Cristo. Ouviram a mensagem, entenderam a mensagem e dedicaram a sua vida a Jesus como o seu único e suficiente Salvador. Amém? Então, a gente precisa entender que a Bíblia ela vai nos apontar dois lados, né? Ou você continua na natureza caída, na natureza pecaminosa de Adão, ou você entrega a sua vida a Jesus e se torna, né, justificado pelo sangue do Cordeiro. É uma opção que nós precisamos e devemos fazer. Então, é a respeito disso que Paulo está falando à igreja de Roma. Ele vai falar também que até a lei ser dada, já havia pecado no mundo. Aí muitos vão pensar o seguinte: e o que aconteceu com aquela geração de Adão até Moisés? Eles não conheciam a lei. Então, eles são condenados porque não conheciam a lei? Mas a Bíblia também nos traz uma resposta para essa pergunta. Na carta aos Romanos, no capítulo 2, e versículo 15, diz assim: os quais mostram a obra da lei, escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência, os seus pensamentos, quer acusando-o ou quer defendendo. Então, quando Deus, ali no jardim, ali no paraíso, ele convida o primeiro casal para ser mordomos de toda a sua criação, ele dá segmento, dá direcionamento para esse casal. Vocês podem fazer o que quiserem, vocês podem tocar em quase tudo, mas não toquem na árvore da vida. E aí, o que acontece? Esse primeiro casal recebem ali o quê? As primeiras instruções. Recebem ali o quê? As primeiras letras da lei. Claro que não cravadas,
em pedras, assim como Moisés escreveu e passou para o povo. Mas Deus ali já estava cravando no coração do homem a sua lei. Se desobedecer, isso é, se tocar na árvore da vida, certamente, lá no Gênesis capítulo 2, o que diz? Certamente morrerás. E quando a serpente, ela tenta a Eva, e Eva, ela, tentada pela serpente, ela come do fruto ali que não deveria, através dessa desobediência, o casal que foi gerado ali por Deus, a humanidade que foi gerada a partir do primeiro casal, não foram criados para a morte, mas pela desobediência, a morte, então, ela entra no mundo. Então, como dizer que na situação dos dois irmãos ali, de Caim e Abel, eles já não conheciam, já não tinham a lei cravada em seu coração. A Bíblia fala de uma geração, a geração ali de Noé, que foi uma geração que teve o gênero humano completamente corrompido. E eles tinham, na verdade, a ciência e o conhecimento de que aquilo que não agradasse a Deus traria consequências desastrosas para eles. Mesmo que não escrita, mas tinha o conhecimento dessa lei, tanto no seu coração quanto na sua consciência. Ali no episódio também de Sodoma e Gomorra, os atos errôneos que existiam ali, eles tinham a condição de fazer o julgamento a respeito do certo e do errado. No episódio de Jacó e Esaú, eles tinham uma vara de aferição para entender que também eles estavam fora do direcionamento da vontade do Criador. Então, por isso, o mesmo texto de Romano vai falar que todos nós somos indesculpáveis na presença do Senhor. Não há desculpa. Mesmo aqueles que, teoricamente, não conheciam a escrita da lei, mas já tinham a lei cravada no seu coração e também a lei cravada na sua consciência. Então, a morte, essa morte, ela reina de Adão até Moisés, porém, como consequência de um ato fora dos padrões estabelecidos pelo Senhor. Isso é, dentro de um princípio de obediência. Então, Paulo, ele vai se referir a Adão como uma figura histórica. O que a Bíblia fala a respeito de Adão são fatos, são atos que realmente eles aconteceram. Não é uma ilustração, não é algo excepcional ou extraordinário, mas ele está falando de algo que realmente aconteceu. É uma narrativa de fatos históricos, da criação de Deus e da desobediência humana, da intenção, do propósito de Deus na criação, mas o homem ter a liberdade da escolha, e a partir da sua escolha vem as consequências. Como eles decidiram não obedecer a palavra do Senhor, porque o Senhor colocou para eles possibilidades. Vocês podem viver aqui em toda a criação, vocês podem usufruir de toda a criação, vocês podem fazer quase tudo, só não podem tocar na árvore da vida. Eles tiveram a opção de escolha. E a partir quando eles fazem a opção errada, quando eles decidem desobedecer ao Senhor, não somente Adão cai, mas toda a raça humana cai juntamente com Adão. Não existe inocente na raça humana. Todos pecaram e destituídos estão da glória do Senhor. E qual é a prova disso? A prova disso é que
cumpre-se a palavra do Senhor. Não toque, porque se tocar, certamente morrerás. E até hoje, nós percebemos que criança no ventre, criança recém-nascida, crianças, adolescentes, jovens, homens, mulheres, idosos, não importa a idade, experimentam o quê? A morte. Uma morte imputada através da desobediência ali de Adão. Então, apesar do pecado ter entrado por um homem, nós temos também a nossa responsabilidade individual. Não basta apenas Cristo se sacrificar por nós, amém? Ir ali pagar pela nossa culpa, pagar pela nossa mazela, pagar pelo nosso erro e, tudo bem, eu vou levar a minha vida do jeito que eu entender que é melhor para mim. Eu vou usufruir, eu vou curtir, eu vou... Não, negativo. Se nós queremos estar com Jesus, se nós queremos sermos cidadãos das mansões celestiais, se nós queremos morar na santa cidade, nós precisamos assumir a nossa responsabilidade, nós precisamos fazer a nossa parte. A gente não pode ficar com os nossos braços cruzados. Por quê? Porque o pecado foi imputado em toda a raça. Porque todos nós já fomos concebidos em pecado. Porque se não fizermos a nossa parte, nós continuaremos separados de Deus. Nós não teremos a oportunidade de sermos cidadão do céu. Por quê? Porque todos nós temos a oportunidade de rejeitar o pecado. Sim ou não? Tem gente que fala assim, eu tenho o tico e o teco. Quando eu estou tentando fazer tal, o tico vem e fala, não faz. Aí o teco fica, faz. O tico fala, não faz. Mas que bobagem é essa de tico e teco? Quando a palavra de Deus diz assim, o Espírito Santo é aquele que nos convence do quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Não tem nada de tico e teco aí. Tem o Espírito Santo trabalhando nas nossas mentes, fazendo acusação daquilo que é pecado, fazendo acusação daquilo que nos afasta de Deus, fazendo acusação daquilo que nós precisamos separar. Então, nós temos essa oportunidade de rejeição ao pecado. Nós temos a oportunidade de querer viver uma vida em santificação. Lá na carta aos Hebreus está escrito, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então, eu tenho por opção a oportunidade de rejeitar o pecado. Agora, eu quero rejeitar esse pecado? Ou esse pecado, ele faz bem ou ele faz mal para mim? Esse pecado, ele é legal ou ele não é legal? Então, jamais, Deus nos colocaria numa condição de condenação sem dar a nós a oportunidade da redenção. Ok? Então, o pecado vem pela desobediência de Adão, mas a justificação vem pela obediência de Jesus. E a nós foi compartilhada a oportunidade de escolha, aonde eu desejo passar a minha vida eterna. Eu quero passar com Jesus ou apartado de Jesus. Nós precisamos entender que nós estamos pendurados no pecado de Adão. Amém? Nascemos em pecado nós fomos concebidos. Isso é, a nossa natureza, ela é pecaminosa. O que é necessário ser feito para passar a eternidade no inferno? O que é necessário fazer?
Absolutamente nada. Porque nós já fomos concebidos em pecado. Amém? E se nós continuarmos, perseverarmos e continuarmos pendurados no pecado de Adão, já estamos condenados e vamos passar a vida eterna afastado de Deus. Isso é, em outra palavra, né? Para ser mais claro, lá no inferno. Ou nós optamos de estarmos debaixo da justiça de Cristo, sermos justificados pelo o sangue do Cordeiro. Isso é, passarmos pelo processo da justificação, entendendo que eu entrego a minha vida a Jesus como meu único e suficiente Salvador, eu reconheço o meu pecado. O que faz eu reconhecer o meu pecado é uma situação de arrependimento. Eu me arrependo, Senhor, porque eu conheço a lei, né? Eu conheço a sua justiça, eu conheço a sua vontade, eu tenho a sua palavra como manual, como regra de fé, e logo eu quero praticar. Eu quero ir para esse lugar aonde as Escrituras estão me apontando. E aí então, eu deixo de estar pendurado no pecado de Adão, e agora eu vivo debaixo da justiça do Senhor. Eu estou justificado em Cristo. E nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Porém, deve ser uma questão de arrependimento genuíno, de uma conversão genuína, sem sombras de dúvidas. Isso aquele pecado que outrora dominava as minhas ações, as minhas atitudes, eu já não tenho mais prazer nesse negócio. Aquele pecado que me afastava de Deus, como está escrito lá no livro do profeta Isaías, capítulo 59, né? Que é algo muito sério que o profeta Isaías nos traz como informação, e muitas vezes a gente deixa um pouquinho de lado, né? Não é bem assim não, Deus não é tão bravo que não possa me perdoar. Negativo, esquece esse negócio. Se lá está escrito, os meus pecados e as minhas iniquidades fazem separação entre eu e meu Deus, isso agrava os seus ouvidos para que ele não ouve as minhas orações, é bíblico. É bíblico. Então eu preciso entender esse negócio, eu preciso tomar uma decisão, eu preciso ir para uma atitude que eu receba essa justiça de Cristo e entre num processo de santificação. É todo o tempo, todo momento, é vida constante. Começa quando? No momento em que eu aceitei a Jesus como meu único e suficiente Salvador, e ele termina quando? No dia da minha morte. Se eu morrer antes do arrebatamento, é até o dia da minha morte. Se eu for cidadão do arrebatamento, até o dia do arrebatamento. Mas eu estou no processo de santificação, eu estou no processo de rejeição de pecado e toda forma de pecado. Eu estou num processo de estar sendo moldado, de estar sendo apurado por Cristo. O Espírito Santo está em mim todo o tempo, me dando um sinal, é pecado, isso não agrada ao Senhor, se desfaz dessa situação, não continue por esse caminho é errôneo, esse caminho não vai te levar para lugar nenhum, e você precisa centralizar dentro dos princípios da palavra de Deus. Então, a gente entende que a história de Adão e também a história de Cristo é uma história de queda e redenção. Através de Adão nós caímos, mas através de Jesus nós somos redimidos. Em Cristo, olha só que interessante, em Adão começa todas as nossas dificuldades, todos os nossos problemas começam quando? Quando Adão decidiu desobedecer ao Senhor. Mas em Cristo inicia a nossa história de redenção quando ele decide ser obediente até a morte e morte de cruz. Então, a obediência de Cristo nos traz a solução para todos os nossos problemas. O mais terrível dos nossos inimigos, aquele ao qual nós tememos, quem que é? Quem que é?
Você fala, o ladrão chegou ali e vai me roubar. Ai, que medo. Estou andando pela floresta, o urso correu atrás de mim. Nossa, que medo. Estava cozinhando lá, não deu o negócio certo, pau de macarrão vai cantar na cabeça, né? Mas a morte é o pior adversário. A morte é aquele que traz realmente medo. A morte é aquela que mexe realmente com o nosso ser de uma maneira terrível. Sim ou não? Mas Jesus, ele venceu a morte. Jesus, ele matou a morte. Para quê? Para nos redimir, para nos justificar, para aniquilar, para acabar com as nossas iniquidades, para acabar com os nossos pecados. Então, o texto diz que essa história ela começou por um homem abrindo a porta para o pecado, e através do pecado, a condenação. Pois por um homem o pecado entrou no mundo. Pela desobediência de um homem o pecado entra no mundo. Aí, essa desobediência, ela abre a porta para que todos nós sejamos condenados. Nascemos em condição de condenação. Mas Deus, na sua infinita graça, infinita misericórdia, Ele manda um segundo homem que fizesse aquilo que era certo, que realmente fosse terrivelmente obediente. E esse homem, ele foi concebido através do Espírito Santo. Para quê? Para que nele não estivesse imputado o pecado de Adão. Nasce gerado pelo Espírito Santo, por uma mulher, Maria. E agora ele vai para o madeiro, no lugar dos indignos, dos lugar dos afastados, do lugar dos pecadores, do lugar dos rebeldes, dos terríveis, dos cruéis. Era ali que eu e você deveríamos estar. Mas ele decidiu tomar o meu e tomar o seu lugar. Ele se esvazia de si mesmo. Segundo a carta aos Filipenses, no capítulo 2, ele abre mão de todas as suas prerrogativas de Deus. Ele se esvazia, ele se torna servo, ele se torna homem para entrar no processo de obediência, e através da sua obediência, o pecado ele vai sair do mundo. Então Deus ele manda esse segundo homem que fizesse o que era certo, porque o primeiro fez o que era errado. O primeiro vem para corrigir o erro do segundo. Em Adão nós somos condenados, mas em Cristo Jesus nós somos redimidos e também nós somos salvos. Por um homem, o pecado ele entra no mundo. Através da criação, Deus cria um homem à sua imagem conforme a sua semelhança. Deus dá uma ordem, cuidar, cultivar de toda a sua criação. Esse homem, ele é tentado pelo diabo, mas ele tem um relacionamento terrível com Deus, extraordinário com Deus. Todas as tardes o Senhor Deus descia para trocar ideia com esses camaradas. Olha só, já pensou você ali no lugar de Adão? Deus vindo todas as tardes para ter aquele bate-papo, para ter a conversa. E aí, como foi seu dia? Meu dia foi só alegria, né? Toda essa criação aqui, toda essa natureza aqui, só para usufruir, só para cuidar, não tem. O que eles conversavam ali? Conversavam a respeito de coisas boas, conversavam a respeito de coisas extraordinárias, conversava a respeito de propósito. E aí, então, a mulher é tentada, o mordomo, o cabeça, ele não está prestando atenção no que está se passando ao entorno, e ela descumpre ali uma ordenança do Senhor, e dessa maneira o pecado ele entra no mundo. Esse pecado ele é transmitido a Adão, e ele é também
imputado em toda a raça, porque ele é o mordomo, ele é o responsável. Ele poderia estancar esse negócio, mas ele decidiu compartilhar ali com a esposa. Ele decidiu, vamos ver o que vai dar esse negócio aí. E deu uma consequência terrível, não só para a humanidade, mas também como para toda a natureza. Então, Adão significa homem ou humanidade. Aí a Bíblia diz que por um só homem, isso é, Adão é o cabeça de toda a raça humana. Então, a partir do erro, a partir da falha, a partir da desobediência de Adão, a humanidade ela está condenada. Deus, ele é soberano. Deus, ele é soberano. Eu creio que você já ouviu dizer que se Deus realmente é bom, se Deus realmente nos ama, por que o mal acontece? Por que eu passo por situação terrível? Por que eu não consigo alcançar objetivos? Se Deus é realmente bom, se Deus tem um plano perfeito para Israel, por que nesse exato momento agora, no já, a Bíblia falou disso há 2000 anos atrás, mas está acontecendo agora. Israel está sendo atacado, está sendo bombardeado por vários países aí do mundo. E talvez alguns ali no meio estão, mas por que todo esse mal vem sobre nós? Por que os judeus espalhados aí por toda a terra, mas se Deus realmente é bom, a gente precisa entender que Deus, ele é soberano. Amém? Ele está no controle de todas as coisas, ele é absoluto. Amém? Então, ele não tem culpa do nosso pecado. Ele não tem culpa das nossas escolhas. Os mal advêm a nós como consequência das nossas escolhas. Assim como o bem, também vem o mal. Então, jamais eu posso imputar essa culpa, né, a Deus. Deus, vocês falam que Deus é maravilhoso, que Deus é bom, que Deus é misericordioso, que Deus tem um plano perfeito, mas as suas escolhas, elas têm sido errôneas. As suas atitudes, elas têm sido errôneas. O seu comportamento não tem realmente agradado ao Senhor. Isso como pessoa, isso como cidade, isso como estado, isso como país, isso como nação. Tem algo errado, tem algo estranho acontecendo. E Deus, ele não vai de maneira nenhuma fugir da sua característica. Ele dá o segmento para que sejamos abençoados. Amém? Ele deu lá no princípio, chegou para Adão e falou: Adão, você é o camarada mais abençoado que eu criei. Tudo isso aqui, ó, cuida desse negócio aí. Usufrua de toda essa criação. Viva em paz. Seja feliz. Seja pleno. Mas você pode tocar na árvore, mas não deve. Não existe uma cerca ali proibindo a sua entrada. Não existe ali um exército de anjos proibindo a sua entrada. O acesso é livre. Porém, se você tocar, você vai morrer. Então, o que acontece na humanidade? Geralmente é o quê? É o resultado de escolhas. E se nós queremos viver uma vida plena, se nós queremos viver uma vida na presença do Senhor, se nós queremos viver a felicidade, se nós queremos viver a prosperidade, nós precisamos enxergar a obediência de Cristo. Assim como Cristo obedeceu e nos abençoou, nós devemos também obedecer para termos também, sermos alvo dessas bênçãos, né? E aí, então, quem introduz a morte no mundo é o pecado, é a desobediência.
No Gênesis 2,17, mais uma vez, diz: no dia em que comer, você morrerá. E aí ele peca, ele desobedece e entra no mundo a morte espiritual, através da sua desobediência, a sua morte física, que é a separação do corpo e alma. O pó volte ao pó como era, e o espírito volta a Deus. E a morte eterna, isso é, o castigo eterno, um sofrimento eterno, afastado da presença do Senhor. Então, nós olhamos para Adão e nós olhamos para Cristo. Nós olhamos que as atitudes de Adão foram atitudes que trouxe morte para todos os homens. Em Adão, nós conhecemos a morte, mas em Cristo, nós recebemos vida e vida em abundância. Porque Jesus, na cruz do Calvário, ele matou a morte. Então, o que pensar a respeito desse texto? Qual é uma aplicação que eu posso fazer de um texto como esse para a minha vida? De que maneira que eu estou tomando as minhas decisões? De que maneira que eu estou levando aí o meu dia a dia? Que tipo de comportamento eu tenho tido com o meu espaço de convivência social? Qual é o tipo de relacionamento que eu tenho com o Senhor? A coisa que mais ouvimos é: como eu sei que Deus está falando comigo? Mas é difícil entender como Deus está falando comigo, né? E vai se escorando, vai se pendurando em desculpas como essa, né? E não desenvolve um relacionamento saudável com o Senhor. Assim como teve a oportunidade, o primeiro casal, todos os dias, descia o Senhor no jardim para ter comunhão com o casal. Você já pensou que coisa extraordinária, que coisa maravilhosa, se você tivesse essa oportunidade de todos os dias bater um papo direto com o Senhor, tete a tete, olho no olho, e ali falando das suas mazelas, das suas imperfeições, da sua pequenez, falando das suas impossibilidades, e Deus falando: olha, eu estou no controle, fique em paz, fica tranquilo. Nada foge do meu controle, eu sou o Senhor, eu sou soberano, eu sou o Criador, eu sou governo, eu sou sustento, eu cuido de todas as coisas, eu sou amor, eu sou misericórdia, eu estou contigo. E era isso que o primeiro casal estava ouvindo lá constantemente. E nós podemos também, à semelhança do primeiro casal, porque não é impossível que um pouquinho mais para frente vai contar a história de um homem chamado Enoque, que Enoque, né, para muitos ele era meio doidão, né? Se fosse um dia de hoje, lá vai um doido, lá vai o doido, né? Ele saía desfilando na passarela e: ô senhor, como é que está o negócio aí em cima? Ó, aqui embaixo o negócio está pegando, né? Tem umas mazelas aqui, tem outra mazela ali, tem um pontinho aqui para ser restaurado, e o negócio não está bom não. Enoque, você está falando aí, mas eu estou percebendo mesmo, hein? Que tal dar uma mexidinha aqui, que tal dar uma mexidinha ali? O Senhor é soberano, o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor é o Deus onisciente, o Senhor é o Deus onipresente, o Senhor é o Deus onipotente, todas as coisas estão no controle do Senhor. E aí, de repente, Deus olha para ele e fala: meu, você é um bom papo, né? Você tem uma boa conversa, vem para cá, sobe aqui para cima. Não vai experimentar essa morte física, não. Você foi contemplado de estar na minha presença porque eu achei graça na sua vida, porque você desenvolve um relacionamento extraordinário comigo, porque você tem prazer nessa coisa, você anda realmente na minha presença. Então, assim como Adão teve essa oportunidade, assim como Enoque teve essa oportunidade, nós também temos essa oportunidade. Nós também temos a nossa oportunidade. Mas o problema é que nós estamos dentro de uma caixinha chamada Roda Viva. Nós estamos dentro de uma bolha chamada Roda Viva. E dentro dessa Roda Viva, ela não vai te permitir tempo para absolutamente nada.
você tem tempo para o trabalho, você tem tempo para levar o cachorro no pet, você tem tempo para ir tomar um negócio lá com os amigos, um negócio saudável, é claro, né? Você tem tempo para o futebol, você tem tempo para o jogo, você tem tempo para o namoro, você tem tempo para todas as coisas. Mas você não tem tempo para Deus, um tempo saudável na presença do Senhor. Está te faltando esse tempo. Talvez você fale assim, quando eu estiver na igreja, eu vou orar ao Senhor. Quando eu estiver lá no culto de oração, eu vou falar com o Pai. Quando eu estiver lá no congresso de oração, eu vou me dedicar 100% em oração, vou desenvolver essa comunhão com o Senhor. Está tudo errado, negativo. É a tempo e a fora de tempo. Em todo tempo buscando a presença do Senhor. Está lavando louça, está falando ali com Deus. Está lá no trabalho, está falando com Deus. Está andando na rua, está falando com o Senhor. Ao deitar, está ali falando com o Senhor. É todo tempo. A tempo é fora de tempo. Senhor, olha, o Senhor sabe que eu sou pequeno. O Senhor sabe que eu sou insuficiente. O Senhor sabe que eu não posso. O Senhor sabe que eu necessito. O Senhor... mas você só sabe pedir? Só sabe pedir porque Ele pode todas as coisas. Eu não posso nada. Aí que está o X da questão. Eu vou ficar me dando uma de durão? Não, Senhor, não precisa, porque aqui eu sei resolver. Qualquer coisa eu aciono o bip e o Senhor desce aqui e resolve. Não, mas aqui eu sei conquistar aquela menina ali porque eu tenho palavras, né, eloquentes, eu vou conquistar. Aquele trabalho lá na entrevista eu sou muito bom, não preciso. Não. Senhor, eu sou pequeno, Senhor, eu sou falho, Senhor, eu sou incompetente, Senhor, eu não posso. Mas no Senhor eu posso todas as coisas. No Senhor. E aí, precisamos desenvolver um relacionamento saudável com o Senhor. Nós precisamos entender que o pecado, a morte veio pela desobediência, a morte veio por pecado, a morte veio pelo ouvir, né? Eles deram ouvido à tentação do inimigo. Eles não se mantiveram de que maneira? De uma maneira excelente na presença do Senhor. Não te conheço, não sei quem é. Aquele Deus que desce todas as tardes aqui, vem ter comunhão comigo, vem conversar comigo, eu sei quem é, agora e você, quem é? Não sei, então vai para lá com as suas negras e eu vou ficar aqui com o meu Deus. Mas não é assim. Todas as vezes que nós somos tentados, nós fazemos o quê? Nós damos audiência, nós emprestamos ouvido, nós queremos nos aprofundar um pouquinho mais. E isso vai nos distanciando do Senhor. Isso vai distanciando da sua vontade. E aí o pecado vai encontrando morada nas nossas atitudes, na nossa mente, no nosso coração. E com o pecado vem a morte. E talvez muitos de nós pode estar numa posição pensando que eu estou bacana, eu estou legalzão com o Senhor. Estou 10, hein? Chega lá na hora do culto, vai lá na frente do espelho. Senhor, é hoje, hein? Segura que hoje eu vou arrebentar lá no culto, hein? É hoje que vai ser aquele dia, porque nós estamos, Deus está lá do céu. Quem é? Eu não conheço. Por que ele está falando isso? Os meus pecados e as minhas iniquidades fazem separação entre eu e o meu Deus. Isso agrava os seus ouvidos para que ele não ouça as minhas orações. Eu estou bacana, eu estou cheiroso, eu estou legalzão, vou lá prestar meu culto. Mas é um cara de pau, hein? Nunca me conheceu. Nunca acreditou em mim. Sempre quis resolver pelas suas próprias forças, por seu próprio conhecimento. Sempre quebrou a cara, mas não se emenda. Mas existe uma hora que a gente precisa despertar. Existe uma hora que a gente precisa fazer com que as máscaras elas caiam. Se apresentar limpo, puro na presença do Senhor. Fala, Senhor, eis-me aqui. Eu estou nesse processinho de santificação. Está difícil para mim. Assim como o primeiro casal foi tentado pela serpente
Lá no paraíso eu tenho sofrido inúmeras tentações, e essas tentações elas estão me afastando do Senhor. Eu já não tenho mais prazer, não tenho mais alegria em buscar a sua presença em oração. Para mim estar na tua casa tem sido um fardo muito grande, tem sido um fardo muito pesado. Eu já perdi a oportunidade de ter um relacionamento, uma comunhão com o Senhor, de ter a intimidade com o Senhor. Mas eu sei que o Senhor é o oleiro. Eu sei que o Senhor é o oleiro. Eu sou barro. Então faz o seguinte, Senhor. Me amassa de novo, me quebra de novo. Começa a amassar do zero. Faz de mim um vaso novo. Um vaso que te honre. Um vaso que tenha a convicção, a certeza, que o meu espírito testifique com o seu espírito acerca da salvação, que eu tenho a consciência, que eu tenho a certeza que eu sou cidadão dos céus. Eu estou aqui naquele impacto. Se demorar muito para essa tal de trombeta soar, que o Senhor me recolha, porque a minha presença está na sua presença. Porque o meu anseio, o meu desejo é ter comunhão com o Senhor. Porque o meu anseio, o meu desejo é conhecer essa nova Jerusalém, essa Canaã celestial. Eu quero andar nessas ruas de ouro, eu quero conhecer esses edifícios aí de pedra preciosa. Eu quero estar no lugar de paz. Eu já estou cansado de derramar as minhas lágrimas, mas segundo diz a tua palavra, o Senhor já recolheu do meu rosto a última lágrima, e ali não haverá mais pranto, não haverá mais luto, não haverá mais dor. E a última lágrima o Senhor tirou do meu olho, ainda em estado físico, mas no estado espiritual. Eu sou pleno da sua paz, eu sou pleno da sua presença, e a tua presença, ela me basta. Temos orado assim? É isso que temos buscado? Ou estamos aqui procurando honra, glória e louvor? Ou estamos aqui procurando reconhecimento? Aí a gente canta, eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Aí eu desço do altar e falo, poxa vida, meu, cantei, ninguém, o pessoal tudo de cara amarrada, ninguém aplaudiu, ninguém cantou comigo, mas eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Mentira. Quer aplauso, quer holofote, quer destaque, quer reconhecimento. Mas a palavra de Deus diz que aqueles que muitos já vão receber a sua glória em vida, uma glória terreal. Mas eu não quero, Senhor, essa glória terreal. Longe de mim essa glória terreal. Porque essa glória terreal, ela é passageira. Porque essa glória terreal, ela cai no esquecimento. Porque essa glória terreal, ela tem tempo, ela tem prazo de validade. Mas a glória que está por vir, essa glória é eterna. É um reconhecimento da parte do Senhor, de ser realmente chamado de filho, de ser colocado no colo, falar, opa, aqui ó, você está no braço do Pai, você está num lugar seguro. Então vale a pena a gente continuar enganjado ali no pecado de Adão? Claro que não, claro que não, claro que não. Não vale a pena. O que vale a pena é nós estarmos debaixo da justiça do Senhor, de sermos transformados, de sermos feitos novas criaturas, de sermos cidadãos dos céus, de termos a oportunidade de cantar no grande coro, no coro celestial. Ali eu, Lucas, nós vamos cantar em espanhol, né, Lucas? Aí na hora que o negócio tiver meio no espanhol, não, agora nós vamos em brasileiro, e depois nós vamos no embromation também, não importa, mas o que importa é que a gente vai estar cantando lá na presença do Senhor. Cada um na sua língua, cada um na sua alegria, mas na presença do Senhor, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Então, se cabe um conselho aqui essa noite, saia, ali do gancho, de ser pendurado pelo pecado de Adão, e seja justificado pelo sangue do Cordeiro, e você vai ser transformado, e você vai ver que não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Amém? Que Deus
vos abençoe em nome de Jesus.